Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A doutrina é muito importante. A divergência de doutrinas, a divergência de ensinos, é uma das causas principais de várias igrejas. Não é a única causa. Sim, existem outras causas. Por exemplo, falta de humildade, usar a graça de Deus como uma fonte de lucro individual para uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou porque, olha, fui maltratado e vou começar a minha própria igreja. E outras. Mas hoje, queridos irmãos, eu desejo me concentrar na importância da sã doutrina. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Vamos hoje estar muito à volta de Timóteo, por isso vamos talvez pôr uma marca aqui em Timóteo. Mas no capítulo 5 de 1 Timóteo, no versículo 17, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. A palavra no ensino é traduzido, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida, como exemplo, na palavra e na doutrina. A palavra ensino aqui vem da palavra grega, número 1319, da Concordância de Strongs, que quer dizer didascalia, quer dizer ensino ou instrução, aquilo que é ensinado. E por isso está correto em traduzir ensino ou doutrina. Mas o ponto é que a doutrina é um ensino. Os ensinos de Jesus Cristo foram a base do que guiou a Igreja nos dias dos apóstolos, o que chamam a Igreja primitiva. Esses princípios, esses ensinos de Jesus Cristo foram aceitos como a base, digamos assim, as fundações desse corpo de crentes, do que eles acreditavam, que eram as doutrinas como ensinadas por Jesus Cristo. E está claro, como sabemos, Jesus Cristo sempre apontou para o Antigo Testamento, porque ele é a palavra, e a palavra, a Bíblia, foi dita por ele, o Verbo. Por isso, a Igreja primitiva estava comprometida a ensinar a verdadeira doutrina, ou, noutras palavras, os ensinos de Jesus Cristo. Vejam no 2 Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, em capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aqui está outra vez a palavra ensino. A mesma palavra, didascalia. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Perdão. Ora, como vemos, a Escritura é inspirada por Deus e Deus nos dá a Bíblia. Esta é a Escritura, a Bíblia. É útil para o ensino, para a doutrina, para a repreensão, quando nós não estamos a seguir a doutrina correta, para haver uma certa correção e para nos educarmos na justiça, na maneira de viver que é justa, que é correta, sem pecado, na justiça. Ora, muitas igrejas,
ou podia até dizer, todos dizem, que as nossas crenças vêm da Bíblia. Mas aqui está uma pergunta que eu quero fazer. Estão, então, a dividir, a manejar bem a palavra de Deus? Porque se todos estão a acreditar na Bíblia, e há muitas diferenças de uma igreja para a outra em crenças, então quem é que está certo? Porque nem todos podem ser verdade. Sim, porque se todos fossem verdade, só haveria um. E por isso, nem todos podem ser verdade. Muitas pessoas dizem, olha, não podem estar todos enganados. Irmãos, eles não concordam entre si mesmos. Por isso, não podem estar todos corretos. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Queridos irmãos, nós precisamos nos apresentar a Deus como discípulos, servos aprovados. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. No que praticamos, no que fazemos, nas obras que fazemos, não temos nada para nos envergonhar. Mas porquê? Porque sabemos da Bíblia o que é correto, o que é o que devemos fazer. Porque diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a vida, a verdade. O que ele disse, como porta-voz, é a verdade. E por isso temos que manejar bem a palavra da verdade, isto é, os ensinos de Jesus Cristo. Temos que tomar estes ensinos corretamente e não os deturpar e desviar do intuito do que estão a dizer. E por isso, queridos irmãos, existem várias regras de estudar a Bíblia corretamente. Não vou hoje abordar essas regras, por exemplo, ler o contexto, não é só ler um versículo aqui ou uma palavra e extrair um significado, ou fabricar, ou pôr um significado nessa palavra para dizer o que você quer que diga. Isso não é exegesis. Isso é incorreto. Por isso, irmãos, existem regras. E os bereanos usaram essas regras no estudo deles. Veja aqui em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, começando a ler no versículo 10. Atos 17, versículo 10. Temos aqui, logo, durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Receberam os ensinos, a doutrina que Paulo os entregou, que era a doutrina de Jesus Cristo, com toda a avidez. E então examinaram as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Estudaram a Bíblia cuidadosamente para ver, é isto realmente assim? É o que nós precisamos de fazer. Estudar a Bíblia e provar por nós próprios, é assim ou não? É a Bíblia que é importante, irmãos. Não é o que eu estou a dizer. Temos que provar da Bíblia que está correto. E por isso é que é importante. Os bereanos eram mais nobres. E nós temos que trabalhar com esta palavra. A analogia é uma semente. Sim, a palavra de Deus é uma semente que é plantada na nossa mente, nos nossos corações, e nós temos que trabalhar e usar essa semente para produzir, para crescer, para produzir fruto. Não podemos
ouvir e deixar aí sem fazer nada. Temos que trabalhar, temos que manejar, como disse, manejar bem a palavra. Continuando então a ler em Atos 17, no versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Quer dizer, mulheres que tinham sucesso na vida e essas aceitaram o que estava a ser ensinado. Mas veja então como Satanás imediatamente, através de pessoas, causou dúvidas. E diz assim, mas logo, versículo 13, que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Ora, estes judeus eram, digamos assim, pessoas que sabiam a Bíblia, até um certo ponto, mas que estavam a excitar e perturbar o ensino que era de sã doutrina. O ensino da verdade. E começaram a perturbar, a distorcer. Queridos irmãos, aqui está o ponto. Logo que você recebe a semente da palavra, por exemplo, você lê a Boa Nova, lê um artigo na Boa Nova, isto chamava-se a atenção, diz, isto é um bom ponto, preciso estudar mais. Mas você não faz nada com isso. Então não está a manejar bem a palavra. Porque depois vem o diabo e tira isso do seu coração. Por isso diz assim, esses judeus, digamos assim, inspirados por Satanás, foram excitar e perturbar o povo. Hoje a mesma coisa, muitos supostamente cristãos, com as suas ideias ou os seus ensinos que não são sãs, que não são saudáveis, vêm, como diz aqui, perturbar aqueles que estão a aprender o ensino de Jesus Cristo, a boa nova do Reino de Deus. É exatamente a mesma coisa. Veja, por exemplo, em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, vamos começar a ler do versículo 3. Muitas multidões, como vê-se aqui, seguiam Cristo e de muitas coisas lhes falou, Cristo falou às multidões, por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. O que é que o semeador faz? Vai pôr a semente. Deus, através de Jesus Cristo, através dos seus servos na igreja, está a semear esta semente da boa nova do Reino de Deus. Nós estamos a produzir vários artigos, vários guias de estudo, vários sermões para ajudar as pessoas a seguir o caminho diretamente da Bíblia. E depois continua-se a ler aqui no versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Vê-se aqui esta semente que estava, digamos assim, no chão, mas que não tinha sido manejada bem, não tinha sido usado bem, não tinha sido, digamos assim, digerida, mastigada, pensado, em analogia nós, quando recebemos a verdade, não podemos deixá-la aí. Temos que pensar nela e trabalhar com ela e manejar bem para
ficar mais dentro de nós, mais internalizado dentro de nós. Jesus Cristo, um bocadinho mais adiante, no versículo 19, vai estar a explicar o significado desta primeira parte da parábola do semeador. E diz assim, no versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreenderam. Porquê? Porque não começaram a pensar, a meditar, a manejar bem a palavra e por isso não a compreenderam. Vem o maligno, isto é Satanás, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Sim, foi semeado no coração. Ouviram? Leram o artigo da Boa Nova, leram esta postagem na internet da Igreja de Deus Unida, leram isto e disseram, isto faz senso, tenho que ler, tenho que estudar mais isto. Mas não fazem mais nada com isso. E como vimos na história aqui dos bereanos, em Atos 17, vieram os judeus de outra cidade deliberadamente para os enganar. A analogia aqui de Cristo é que Satanás vai enviar alguém ou pessoas que vão criar dúvidas na sua mente. E se você não está a trabalhar com o pouco que aprendeu inicialmente, ele vai tirar isso do seu coração. É o que diz aqui, versículo 19. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Queridos irmãos, temos que manejar bem a palavra da verdade. A palavra da verdade. Temos que meditar, temos que pensar, temos que mover isto, não deixar estar assim à beira do caminho sem fazer nada com ele. Temos que usar, porque está no coração, diz que estava no coração, mas o maligno vai e tira do seu coração. Por exemplo, vejam aqui neste mesmo capítulo, os apóstolos perguntaram a Cristo, depois de ele dar a parábola do semeador e antes dele explicar, perguntaram, mas porquê que estás a falar em parábolas? Veja no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram a Cristo, por que lhes falas por parábolas? Porque não dizes diretamente, olha, isto é assim, cozido, frito, grelhado, direto, porque estás a falar por parábolas. Então a resposta de Jesus Cristo é ao que respondeu, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque vocês estão a ser chamados. Vocês estão a ser chamados e estão a responder a essa chamada e estão a usar e a manejar isto. Mas àqueles não lhes é concedido. Vejam, por exemplo, no versículo 13. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Nem entendem. Queridos irmãos, temos que, quando ouvimos, temos que meditar no assunto e trabalhar nesse ensino que aprendemos, temos que o pôr em prática. E por isso, continuando a dizer no versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os seus olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Porquê? Porque não está a ser manejado, não está a ser maleado, não está a trabalhar com isto. Está a deixar sem manejar. É como
uma pessoa não está a trabalhar com a massa e deixa a massa ficar assim seca e vai quebrar-se. Esse é o trabalho do oleiro, tem que estar a trabalhar com o barro. Trabalhar, manter com água e manter, a manobrar, manejar, para se manter macio, maleável. Nós temos que trabalhar com o que aprendemos. Temos que manejar bem. Por isso diz no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Não quiseram aplicar e trabalhar com isto. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam, por mim, curados. Quer dizer que não vão entender, não se vão converter e não vão ser curados. Por isso é que foi dito em parábolas. Coisas que pessoas não entendem. Porquê? Para não entenderem? Deus fez isto de propósito para não entenderem? Vejam em Isaías 28. Sim, isto foi citado de Isaías 28, por isso vamos ver então Isaías 28. Vou começar no versículo 7. E assim, mas também eles cambaleiam por causa do vinho. E não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Quer dizer, não estão a tomar atenção às coisas sérias, estão simplesmente a querer ter entretenimento e não querem tomar atenção ao que é importante. E o profeta cambaleiam por causa da bebida. O sacerdote e o profeta também cambaleiam. Não estão comprometidos à missão deles. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. O que é este vinho? É a doutrina falsa. É a doutrina falsa. Estão metidos nesta doutrina falsa e continuam a seguir esta doutrina falsa. Versículo 8. Por todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Quer dizer, não há lugar com doutrina boa, com doutrina saudável. Não há sã doutrina, só há falsa doutrina que faz Deus vomitar, que é imunda. Versículo 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem é que Deus vai realmente ensinar o conhecimento? E a quem se daria a entender e a se ouvir? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? A quem é que ele vai ensinar? Criancinhas crianças que não entendem? Sim, precisamos de espiritualmente ser humildes, como as crianças. Ser ensináveis. Ser mansos. Mas, por outro lado, precisamos ser maduros. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, e regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco acolá. Temos que manejar bem, porque é um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Para entendermos, para compreendermos, temos que manejar bem. Mas o que é que estas pessoas fazem? São um povo desobediente. São um povo desobediente. Veja no versículo 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo que é desobediente. E por isso não estão a entender o que Deus está a dizer. E depois continua a ler no versículo 12. Ao qual ele disse: este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Não foram obedientes. Os israelitas, quando saíram do Egito, não foram obedientes. E por causa disso,
Veja no versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Para os que estão a manejar bem a palavra de Deus, estão a pôr estas coisas direitinhos e estão a entender. Mas os que não estão obedientes, que estão a desobedecer a Deus, é para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Queridos irmãos, a doutrina é muito importante. A sã doutrina é muito importante. A doutrina é a razão da existência da Igreja de Deus Unida, porque nos mantemos fiéis à doutrina de Jesus Cristo. Veja aqui em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9. Mateus 15, versículo 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios. Sim, dizem, oh, Jesus Cristo, oh, meu Deus, oh, isto tudo, honram-me com os lábios. Palavras. Mas o seu coração está longe de mim. Não praticam, não obedecem. Em vão me adoram. Em vão dizem, olha, eu estou a orar, eu estou a pedir a Deus isto. Em vão, diz Jesus Cristo. Ensinando doutrinas, ensinando ensinos que são preceitos de homens. Não são os ensinos de Jesus Cristo. Aí está o problema. Não estão a ensinar sã doutrina, mas o que estão a ensinar é uma doutrina fake. Vejam em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, isto é ao fim do Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. Ficaram mesmo maravilhados como Jesus Cristo podia falar e dar este ensino, porque ele as ensinava, estava a dar esta doutrina, estava a ensinar como quem tem autoridade. E não como os escribas. E vê, Jesus Cristo falava com autoridade. A sã doutrina era dada por Jesus Cristo, com autoridade. Veja um bocadinho antes, no mesmo capítulo, Mateus 7, dentro do Sermão dos Montes, antes dele concluir e das pessoas dizerem, olha como ele está a dizer isto com autoridade. Maravilhosa doutrina. Veja o que ele disse um pouco antes disso, no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se vocês podem dizer Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, mas não vão entrar no reino dos céus. Porquê? Porque não é só palavras, mas aquele que faz a vontade do Pai. Temos que praticar. Fazer a vontade do Pai. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós sido ministros, aí, pastores de igrejas, a dizer que Cristo é Cristo? E em nome de Jesus Cristo não expelimos demónios? Sim, há muitas pessoas e muitas igrejas que estão a fazer certas obras. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus Cristo diz aqui, lhes direi. E vai ser o professor, vai dizer, vai professar explicitamente. Nunca
vos conheci. Jesus Cristo vai dizer, não vos conheço. Vocês disseram que falaram o meu nome, mas não tinham a minha autoridade de falar o meu nome. Apartai-vos de mim. Saiam daqui, apartai-vos de mim. Vocês, os que praticais a iniquidade. Vocês que praticam a iniquidade. Isto é, que quebram as leis de Deus. Que não praticam a verdade. Continuando no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as palavras de Jesus Cristo, e as pratica. Isto é o ensino de Jesus Cristo. Isto é a sã doutrina. Será comparado a um homem prudente. A palavra prudente aqui quer dizer phronimos, quer dizer sábios. Até algumas Bíblias traduzem como sábios. Sim, sabem a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias e as outras não eram. Não eram sábias, eram nécias. Queridos irmãos, temos de ser sábios, temos de ser prudentes. Por isso é que diz, saiam daqui, vocês que praticam a iniquidade. Ora, o que é a iniquidade, irmãos? 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, diz, o pecado é iniquidade. Por isso, quando Jesus Cristo disse, vocês saiam daqui, vocês que praticam iniquidade, quer dizer que estão aqui a cometer pecado, estão a transgredir a lei. Então vamos ler de novo a 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Começando em versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. O fim do mandamento, o fim desta instrução que Paulo está a dar através de Timóteo é o amor. O fim da instrução dos caminhos de Deus é o amor. O fim das leis de Deus é amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Paulo está a dizer, estou a dizer isto sinceramente, isto é, estou a dar esta instrução por amor. As leis de Deus são por amor. Continuando então a ler no versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ou, noutras palavras, se entregaram a vãs contendas. Como diz na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Se entregaram a vãs contendas. Desviaram-se pessoas dessas coisas e se entregaram a argumentos em vão. E depois, continuando a ler no versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei. Estão a argumentar acerca destas coisas, a dizer que não precisamos obedecer às leis de Deus e apresentam-se como são estes doutores, com estes estudos nesta universidade ou neste coisa, ou teólogos, e tem estes, são pessoas, teólogo, doutor, sei lá que mais. Pretendendo passar por mestres da lei. Não compreendendo, todavia, ou noutras palavras, não sabem o que estão a dizer.
não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem essas ousadas asseverações. Queridos irmãos, pensam que são mestres da lei. O que é que vemos hoje em dia? Essas pessoas que fazem isso. Estão a dizer, a graça de Deus nos dá liberdade. E uma vez salvos, estamos sempre salvos. Não, irmãos. Até Paulo disse, eu luto para poder vencer, porque senão eu propriamente serei desqualificado. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. Continuando a ler no versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Não há nada errado com a lei de Deus. É boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Sim, a lei é boa. Mas estão a usá-la incorretamente? É outro assunto. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Sim, se você é justo, se você está a obedecer às leis de Deus, se você está a fazer o que é agradável a Deus, não precisa de lei. Porquê? Porque você está a obedecer às leis automaticamente. Porquê? Porque você ama. As leis de Deus é amor para com Deus e amor para com o próximo. Quando Deus diz, faz isto, fazemos. Porquê? Porque o amamos. Quando Deus diz, não usem o nome de Deus em vão, não usamos. Quando Deus diz, vem aqui e reúne-te comigo hoje, porque eu vou dedicar este tempo para estar contigo, nomeadamente o sábado, o fiel vai dizer, sim senhor, estarei lá, estarei na reunião, estarei na convocação sagrada do Senhor. Não vou dizer, olha, não posso ir, eu vou no dia que me apetecer. Imagine se o seu patrão dissesse a você, olha, amanhã à tarde temos uma reunião, eu estou lá e quero que estejas presente. E você diz, eu não preciso de ir, eu vou quando quero e que me apetece. O que é que acha que o seu patrão ia dizer a você? Está ali a porta, tchau. Queridos irmãos, a lei de Deus é amor. Se amamos a Deus, vamos fazer o que Ele diz para nós fazermos. Estamos a fazer o que é agradável a Ele. Então, nesse caso, não precisávamos de lei, porque era natural. Vamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Deus nos chama, diz, vem aqui neste dia, a esta hora, e nós dizemos, está bem, estou aqui. Não é preciso lei. Fazia de livre vontade. Por isso é que diz. Mas a lei é para os transgressores, e rebeldes, irreverentes, e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, isto é, homossexuais, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. À sã doutrina. A sã doutrina é importante. Vejam no capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 3. No capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 3. Diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é o ensino verdadeiro, Cristo é a verdade, o que Ele ensinou é a verdade, a sã doutrina é a verdade. Porquanto há um só Deus, que é o Pai, Deus Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador. Fui designado pregador. Não diz, eu decidi, por minha conta própria,
que eu vou ser um pregador. É a minha profissão. Não. Fui designado por Deus. É a igreja de Deus. É Ele que decide quem é que faz e quem é que não faz o que Ele quer que façam. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Na verdade. Veja 1 Timóteo capítulo 4, começando no versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé. Sim, apostarão da fé. Quer dizer que eram irmãos na igreja e que vão sair da igreja por obedecerem a espíritos enganadores. Como é que uma pessoa que está na igreja de Deus, que sabe os caminhos de Deus, vai se desviar, como diz aqui, nos últimos tempos, apostando-se da fé? Porque vai haver espíritos malignos, enganadores, que vão causar tanto engano que essas pessoas vão seguir. E ensinos de demónios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Sim, esses falam mentiras. Sim, esses espíritos malignos estão a trabalhar por homens que falam mentiras. E que têm cauterizada a sua própria consciência. Como é que você pode ter a consciência cauterizada? É porque quando diz, olha, eu tenho que obedecer a Deus, tenho que ter cuidado que não vou roubar, por exemplo, tenho que ter cuidado que não vou mentir, tenho que ter cuidado com o que digo, ou não posso acidentalmente, por exemplo, tirar uma coisa pequena, como um lápis ou coisa assim, vou ter muito cuidado. Mas quando tem a mente, a consciência cauterizada, roubar ou mentir não lhe preocupa. Não lhe preocupa. A consciência está queimada. E esses que proíbem o casamento. Enquanto estas ideias de lesbianismo e gays e isso tudo, praticamente estão a proibir o casamento. Estão a dizer, olha, o homem com a mulher não é necessário. Doutrinas de demónios. É o que diz aqui. Abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Deus criou certos alimentos para serem recebidos com ações de graça. Deus criou certos alimentos para não serem recebidos com ações de graça. Sim, existem carnes limpas e carnes imundas. Nós temos um guia de estudo que aborda este tema. Queridos irmãos, temos que ter cuidado. Temos que seguir os ensinos corretamente. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. A verdade, temos que saber a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deus, na palavra de Deus, santificou coisas para serem comidas e santificou coisas para serem do mar e da terra, animais, para serem comidos, e outros não santificou. Pela palavra de Deus. Esses alimentos que Deus santificou pela palavra de Deus, podemos comer. Com graça. A não ser que você tenha uma deficiência qualquer de saúde que não pode comer certas coisas. Isso é um assunto diferente. Mas estou aqui a falar, queridos irmãos, que vai haver enganos. Vai haver enganos. Continua um bocadinho mais adiante, no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, a sã doutrina. O bom ensino. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Rejeita histórias e fábulas. Coisas que não fazem senso. Veja no versículo 13.
até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Isto é, à doutrina. Aplica-te à doutrina. Queridos irmãos, a doutrina é importante. Vejam 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, se alguém está a ensinar outro ensinamento que não é o ensino de Jesus Cristo e não concorda com as sãs palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa tem as suas próprias ideias. Diz, olha, o que eu entendo, isto é assim, assado, cozido, frito. Começam a destrupar a palavra e dizer, olha, o que eu entendo, olha, o que eu entendo é que isto quer dizer isto. E começam a inserir dentro das Escrituras o seu próprio significado, estão a usar o seu raciocínio humano à parte de Deus para induzir as suas próprias ideias. Essa pessoa é enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, argumentos que não param, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte do lucro, supondo que a piedade é para ganhar dinheiro, supondo que a religião é uma oportunidade de enriquecer. E como diz na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, que algumas versões, porque vêm do manuscrito alexandrianos, algumas versões e estão a omitir isso, porque diz aqui, aparta-te dos tais, como lemos na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Aparta-te dessas pessoas. E por isso, nesse contexto, diz assim no versículo 9, ora os que querem ficar ricos usando a palavra de Deus, a graça de Deus de uma maneira incorreta. Este é o contexto. Caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque este amor de dinheiro, debaixo deste contexto, é raiz de males. É uma doutrina fake. É uma doutrina falsa. Não é sã doutrina. Por isso, evita estes falatórios inúteis. Veja aqui no versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis. Evitando os falatórios inúteis. Quando há pessoas que querem ter esses argumentos, chega um ponto que eu digo, não quero falar mais. Porque diz assim, aparta-te de tais. Evita estes falatórios inúteis e profanos. E as contradições do saber. Sim, as pessoas trazem, olha, mas isto está a contradizer com isto, e por isso, trazem essas, porque têm estas contradições da ciência, do saber. Veja em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Veja no versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Meus irmãos, se as pessoas vêm com ideias que não são a doutrina de Jesus Cristo, evita essas pessoas. Evita essas contendas de palavras. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, como lemos inicialmente. Aqui vemos o contexto, quando Paulo disse isso a Timóteo. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos.
pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Passarão a um maior pecado. Por isso, irmãos, temos que evitar estas atitudes. Além disso, a linguagem destes corrói como câncer. É como um câncer que vai comendo e destruindo. Depois diz, estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E hoje em dia as pessoas têm as suas ideias que são mais estranhas. E estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E veja então no versículo 23. Diz assim, repele as questões insensatas. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Temos que nos manter na sã doutrina. Temos que nos manter na sã doutrina. Vejam 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a verdade. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Como sentindo coceira nos ouvidos. Querem sempre ouvir coisas novas. Queridos irmãos, há três tipos de pessoas a caminho do reino de Deus. Primeiro, há aqueles do tipo de exploradores. Querem explorar, têm coce nos ouvidos, querem satisfazer esse intelectualismo, a vaidade da sabedoria, querem explorar e saber mais coisas. Depois, o segundo tipo de pessoas a caminho do reino de Deus são os turistas. Querem ver, têm interesse turístico, são a igreja, é um clube social, isto é interessante, olha, já estudei isso e tal, é interessante. Oh, eu já sei, não me venham dizer, eu já sei isso, porque só estão envolvidos, mas não estão comprometidos. E o terceiro tipo de pessoas a caminho do reino de Deus são os peregrinos. Aqueles que pacientemente se mantêm no caminho dia a dia. Estão vivendo o caminho, estão examinando-se, estão comprometidos. É como a história da galinha e do gado. A galinha que dá os ovos está envolvida. Sim, comemos os ovos. Mas essa galinha continua aí a pôr ovos, quer dizer, está envolvida. Mas o gado que vai para o churrasco, esse está comprometido. Porque estamos a comer a sua carne. Por isso, os turistas estão envolvidos. Os exploradores também estão envolvidos de outra maneira. Mas os peregrinos estão comprometidos. Continuando então a ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Estes que têm coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Porquê? Porque são exploradores, são turistas e não dão ouvidos à verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3.
Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa reunião com Ele, quando Ele vier, nós vos exortamos a que não vos removeis da vossa mente com facilidade. Não sejam levados ao engano facilmente. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Não sejam enganados por qualquer engano deste mundo. Estejam bem enraizados na verdade. Estejam a estudar bem a Bíblia para saberem as doutrinas, a doutrina sã, a sã doutrina, a doutrina que é saudável. Ninguém, de modo nenhum, versículo 3, engana. De modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E será revelado o homem da iniquidade. Não sejam enganados. Vai haver uma grande apostasia. Sim, uma apostasia já aconteceu. Mas vai haver uma grande apostasia. Vai haver ainda mais heresias. Temos que combater as heresias, irmãos. Vemos em Mateus 24, versículo 10 a 13, que alguns irmãos na igreja, isto é futuro, talvez esteja a acontecer agora, vão se escandalizar. O amor deles se vai esfriar. Mas temos que perseverar até ao fim. Continuando a ler, em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, que este será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Vai haver um filho da perdição, o homem da iniquidade, que se vai opor a tudo que seja Deus, o que é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse próprio Deus. Queridos irmãos, isto vai ser uma heresia enorme, muito grande. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Deus tem alguns servos, talvez alguns anjos, ou seja o que for, não descreve aqui o que é, mas tem algo a deter isto para não acontecer até quando Deus diz, agora é a hora. Só o Pai é que sabe quando é a hora. E quando ele diz, agora é a hora, vai parar de o deter. Com efeito, versículo 7. O mistério da iniquidade já opera. Queridos irmãos, este mistério da iniquidade, do engano, olha, uma vez salvo, para sempre salvo. É o mistério da iniquidade. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando Deus disser, ok, não precisas de o deter mais. Aquele iníquo vai ser revelado, aquele homem que vai ser inspirado por Satanás. Então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Vai ser mesmo antes da vinda de Cristo. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, vai ser milagres enormes, enormíssimos. Vão ser sinais cheios de poder, prodígios de mentira. Vai ser tão grande, tão enganador. Irmãos, isto vai ser gigantesco. Vai ser uma coisa enorme. Versículo 10. E com todo o engano e injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade. O amor do ensino de Jesus Cristo, da sã doutrina.
não acolheram, não se agarraram, não estudaram agora enquanto têm tempo, não estabeleceram bem um fundamento forte na sã doutrina. E vão ser enganados. Irmãos na Igreja de Deus vão ser enganados. Continuando a ler no versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, à sã doutrina. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, a desobediência. Esta falsa graça. Vejam aqui em Mateus 24, queridos irmãos, versículo 22. Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22. Diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. A palavra grega aí é eklektos. Palavra 1588 na concordância dos Strongs. Os eleitos, os escolhidos. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tudo bem. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acreditam. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Este homem da iniquidade vai ser tão poderoso, tão enganador, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, não diz os eleitos ou os escolhidos, se possível, os próprios eleitos. É mais do que eleitos, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Mesma palavra, eleitos é eklektos, mas é os próprios eleitos. Vai ser tão enganador que até há muitos, é possível, alguns, talvez mais do que alguns, na Igreja de Deus, vão ser enganados. Não é só os eleitos, é os próprios eleitos. Porque esta diferença faz pensar, não faz? Continuemos então em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Está a falar aqui de Satanás. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana, isto é, aquele que seduz todo o mundo, aquele que está a iludir todo o mundo. E sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Não foi mais detido agora. E por isso diz assim, no versículo 12: por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos irmãos, ele vai enganar, e se possível, os próprios eleitos. Será afastado aquele que o detém. E Satanás agirá. E vai agirá cheio de cólera. Vai fazer grandes milagres. Vai ser uma coisa gigantesca. E então ele vai revelar o homem da iniquidade, que vai convencer todo o mundo, de todas as religiões, o falso profeta. Queridos irmãos, existem muitas heresias hoje que enganam o mundo todo. Você está firme na verdade? Deixe-me fazer algumas perguntas a você. Veja se você sabe a resposta.
Temos alma imortal? Certo ou errado? Temos um guia de estudo acerca desse tema. Vamos para o céu após a morte? Certo ou errado? Temos um guia de estudo da Bíblia. Estudando a Bíblia acerca desse tema, que você pode baixar gratuitamente. Quem é Deus? Quem é Deus? Temos um guia de estudo bíblico acerca desse tema, para estudar da Bíblia. Não é o que o guia de estudo diz, é o que a Bíblia diz. Mas é um guia para o ajudar a estudar a Bíblia. Deus é uma trindade? Temos um guia de estudo para estudar esse tema da sua Bíblia. É necessário guardar o sábado semanal ou os dias santos de Deus. Temos guias de estudos acerca desse tema. É necessário dizimar? Temos guia de estudo acerca desse tema. Jesus Cristo esteve no túmulo 1 dia e 2 noites? Ou 3 dias e 3 noites? O que é que você acredita? Se ele morreu numa sexta e ressuscitou no domingo de manhã, só esteve no túmulo 1 dia e 2 noites. O que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Este mundo não sabe o que é o reino de Deus. Vamos estar no céu durante o milénio? Ou vamos reinar na terra durante o milénio? Pode provar isso da Bíblia. A Páscoa é no domingo de Páscoa? A Páscoa bíblica é no domingo de Páscoa? Jesus Cristo sentiu dores e morreu mesmo? Você sabe a verdadeira história de Jesus Cristo? Temos um guia de estudo bíblico para estudar a Bíblia acerca deste tema profundamente. Se já estamos no céu com vida eterna, por que as ressurreições? E o que acontecerá com os bebés que morreram e nunca tiveram uma oportunidade de conhecer a Jesus Cristo? Queridos irmãos, isto é tudo parte da sã doutrina que você precisa de estudar. Vai haver um arrebatamento de fiéis antes da vinda de Cristo? Sim ou não? Se somos salvos de graça, por que é que temos que obedecer às leis de Deus? Essas não foram abolidas por Paulo? Queridos irmãos, precisamos de estudar a Bíblia. Você precisa ter cuidadosamente um estudo como os bereanos para entender o que a Bíblia diz. E, queridos irmãos, nós temos guias de estudo para você usar para ajudar a você a estudar. O problema é que há tantas mentiras aí por Satanás, tanta confusão, quanto mais você lê isso, mais confuso fica. Queridos irmãos, nós na Igreja de Deus temos muito cuidado em que os nossos estudos sejam completamente bíblicos e provando tudo da Bíblia. Você está iludido? Queridos irmãos, prove da sua própria Bíblia a verdade, a sã doutrina. Não acredite naqueles que têm sonhos enganadores, mas sim o que a Bíblia diz. Queridos irmãos, a sã doutrina é muito importante. Afeta a sua e a minha salvação.